Alô, amigos, está no ar o Arena Esportiva. O Rio de Janeiro tem sido palco de eventos testes para os Jogos Olímpicos que irão acontecer no ano que vem. Mas existe uma preocupação que tomou conta de uma modalidade, o hipismo. É que nos últimos meses o noticiário tem girado em torno de uma doença em cavalos, o mormo. Mesmo a FEI, a Federação Equestre Internacional, tendo dito que está tranquila em relação a esses fatos, a preocupação é grande. Para debatermos sobre o tema, convidamos o deputado Julianelli, do PSOL, que é médico infectologista e coronel do Exército. Obrigado, deputado, pela sua presença aqui no Arena. Obrigado, Rui, pelo convite. Ok, vamos então falar sobre este assunto. Um outro convidado é o veterinário Rafael Miranda. Obrigado também pela presença, Rafael. Nenhum. Eu só fico muito lisonjeado pelo convite. Tá certo. E é um tema que preocupa. O foco do mormo, doença bacteriana letal em cavalos e que leva obrigatoriamente ao sacrifício dos animais, fez com que o sinal de alerta fosse aceso. Pelo menos 500 estão sendo submetidos a exames. 17 estão confinados aí numa ilha em São Paulo. Nos arredores do Centro Olímpico de Hipismo em Deodoro, pelo menos um cavalo do Exército teve diagnóstico positivo. Então vamos falar sobre esse tema. Nós temos o deputado Julianelli, que é médico, infectologista e, claro, na área dele, sobre a doença, e também o veterinário Rafael Miranda. Vou começar com o senhor, deputado. O senhor também é coronel do Exército, sabe como é que estão essas situações. Há uma preocupação da doença não só com os animais, mas também com o ser humano, já que ela passa para o ser humano. Eu queria que o senhor resumisse sobre essa doença, por favor. Em poucas palavras. O Rafael pode dizer aqui, até muito melhor do que eu, por ser uma doença de interesse principalmente veterinário. O mormo não está sendo descrito, não foi descrito no Brasil. É uma doença que fez parte do passado do Brasil. E uma coisa interessante, não sei se... Eu sou de Campos, da região de Campos. E lá tem duas doenças que os nomes viraram palavrões, né? Um palavrão chamado cabrunco, que se originou do carbúnculo, e uma palavra chamada lamparão, que se originou exatamente do mormo. Entendeu? Então é uma doença de interesse principalmente para equinos. Pode ser transmitida para humanos, pode, mas não foi descrita no Brasil. Rafael, você que é veterinário, tanto da hípica, do jockey e também de outras partes, né, do hipismo, o que mais tem se comentado em relação a essa doença? Então, o que mais se comenta é justamente a preocupação exacerbada que gerou-se, né, em termos de imprensa, e o quanto que isso é real ou não aqui na realidade brasileira. Tá? Então a gente comenta entre a gente justamente, interditou, não interditou, esse cavalo é positivo, não é? Será que isso tudo é muito real ou a gente tem algumas variáveis que não são tão confiáveis assim? Porque a Sociedade Hípica Brasileira, né, que fica aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, ela chegou a ser interditada, né, por um período e depois foi desinterditada. Isso. Essa prevenção é válida? Acredito que sim, porque foi justamente para confirmar que por causa de uma prova, um evento que teve lá, um desses animais que está alocado em Deodoro, ele participou dessa prova. Então saiu, aí deu esse diagnóstico inconclusivo nesse animal, e aí a preocupação foi justamente da defesa agropecuária de que sanasse essa dúvida. Vamos interditar a hípica para submeter os animais a exame, e aí deram todo negativo, ela foi liberada logo a seguir. Depois houve a autorização para que o trânsito, né, de cavalos ali pudesse acontecer, os treinamentos e até mesmo competições acontecessem na hípica, no caso. Já está liberado. Essa prevenção, deputado, eu pergunto ao senhor, até que pontos pode vir a preocupar aqueles que vêm para o Brasil? Porque na hípica, por exemplo, temos cavalos que valem muito, né? E ano que vem nós vamos ter competidores de todas as partes do mundo e também turistas acompanhando as 42 modalidades dos Jogos Olímpicos, dentre elas o hipismo. Primeiro, entender que esses casos de mormo em equinos ficam restritos a alguns estados do Nordeste, onde ela é descrita com alguma frequência, mas sem ser epidêmica. Ela é descrita no Nordeste. Então, a partir do momento que nós vamos ter um evento dessa amplitude, que envolve animais de milhões de dólares, nós temos que nos preocupar. E aí entra a necessidade de se definir
exatamente se aquele animal é portador da doença ou se é portador de um teste positivo. Né, como conversando com o Rafael, ele vai poder falar sobre isso também, o diagnóstico evoluiu muito. E nós, a nossa legislação, as nossas portarias, elas estão restritas a testes que não têm a validade dos novos testes, em termos de definir se existe a doença ativa ou não. O senhor está dizendo, por exemplo, que essas portarias que regulam, né, os exames aqui no Brasil, elas não foram atualizadas com o passar aí da ciência? Com certeza existe a necessidade de como envolve animais de alto custo, nós temos absoluta certeza do diagnóstico. Então, procedimentos que já existiam, mas que valem esses testes positivos para pequenos criadores. Então, ali a necessidade de nós realmente sacrificarmos os animais. Agora, quando nós temos animais de alto custo, de alta performance, há necessidade até para mostrarmos a nossa preocupação com esse evento, há necessidade de avançarmos em termos de testes mais fidedignos, mais reais. Inclusive aqueles que já existiam. Tentar isolar a bactéria, né, nos animais doentes, ou nas secreções dos animais doentes, ou usar testes como do PCR, que é a cadeia de polimerase, que separa determinadas doenças que são semelhantes a essa que estamos discutindo, amor. Ô Rafael, essa doença, conforme disse o deputado, fazem-se testes, né? Tem o teste do PCR e também tem um outro tipo de teste que é o sorológico, né? Isso. Mas o Brasil não reconhece um desses testes, somente o sorológico? Explica pra gente. Então, a gente tem dois testes de acordo com a portaria, como o deputado falou. O primeiro teste é o teste de triagem, quando a gente chega numa propriedade e faz uma triagem, ou então, para poder submeter esse animal a trânsito, é o teste que a gente chama de fixação de complemento. Só para o público entender, o complemento ele é uma parte do sistema imune que trabalha em conjunto. Ele tem esse nome porque, na época que ele foi descoberto, parecia que ele estava complementando uma resposta imune. Mas hoje já se sabe que ele trabalha em conjunto. Tá? Então a gente pega esse teste e a partir do momento que um anticorpo interage com o antígeno, esse sistema ele age e na hora do diagnóstico a gente consegue visualizar isso. Tá? Então ele serve como triagem. E qual é o problema dele? Ele usado em triagem porque ele tem muita reação que a gente chama de cruzada. Ele pode detectar outras bactérias ou coisas parecidas ali do ponto de vista morfológico, proteico, e aí você tem essa confusão. E para isso é submetido um segundo teste. São os falsos positivos, né? Isso. Que a gente, tipo, será que ele é positivo ou não? Vamos submetê-lo a um segundo teste. E aí na portaria diz o teste da maleína, que você inocula uma substância na pálpebra inferior do animal e depois de 24 horas você examina aquela pálpebra, o grau de reação. Só que aí, isso que vem a grande questionamento. Será que esse grau de reação realmente ele é fidedigno? Ele é válido? Então, ou está ultrapassado? A gente tem o teste do PCR, que não é sorológico, ele pega a bactéria em si e separa essas espécies. Eu vou fazer uma relação com o lado esportivo, porque também há o interesse, mas do lado do doping. Tá. O ADA, que é a Agência Mundial de Controle de Doping, foi criada em 1999 por pressão de americanos e europeus em função dos jogos e daquilo que estava sendo descoberto, monitorado de doping em atletas. Nesse caso, são animais. Então, tanto a FIFA, que é a entidade máxima do futebol mundial, e o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, reconheceram ao ADA, para que se evitasse que decisões em tribunais no mundo inteiro, não só no Brasil, chegassem ao conflito judicial extra-esporte. Aí se reconheceu o TAS, que é o Tribunal Arbitral do Esporte, com sede na Suíça. Então ali nós temos uma cadeia que é toda reconhecida no mundo esportivo para os seres humanos. No caso dos animais, propriamente dos cavalos, a gente está tratando desse tema, eu sinto que não há uma regulação como no caso do ser humano. No caso do doping, que eu citei de humanos. No caso dos cavalos, a doença. Seria por aí, Rafael? Porque, por exemplo, o Brasil adota um tipo de exame. Lá fora, se adota um outro tipo de exame. Não há um padrão para se definir, não há uma agência que regule isso? Isso, você está certíssimo. Então,
Existem diferentes metodologias de diagnóstico entre os países. Então, no Brasil, a gente tem uma... E de acordo com a importância ou necessidade ou grau de investimento. Tá? Então, a gente tem no Brasil uma área territorial muito grande e diversas doenças que têm talvez maior valor em questões socioeconômicas, né? E também para não gerar problema em saúde humana. Então, a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a esporotricose, que tem um surto, que é doença relacionada entre gatos e humanos. A gente tem a leishmaniose, que o cachorro é um reservatório do parasita muito forte. Então, também entra esse negócio do sacrifício. E a sociedade questionou isso e está em discussão para saber se o cachorro deve ser sacrificado ou não. E a mesma coisa está acontecendo agora com o mormo. Essa questão é nova. Então, não existe. No Brasil, a gente tem 2 testes. E na Alemanha, por exemplo, a gente já usa outros testes. Tanto que foi o caso da gente, o Ministério resolveu levar algumas amostras desses animais de Deodoro e etc. para a Alemanha para poder fazer o Western blotting, que é outro teste sorológico, com maior sensibilidade. Os dois são da área da medicina, né? Tanto o senhor como também o veterinário. E a medicina não é uma ciência exata como é a matemática. Mas para se adotar, por exemplo, deputado, critérios e se definir, como se definiu para os humanos. A WADA é a Agência Mundial de Controle de Doping, se der doping é lá que se resolve, é o último recurso no caso é o TAIS, o Tribunal Arbitral do Esporte. Mas a WADA é a agência que regula. No caso, não seria bom que o mundo, no caso esportivo, que trata do assunto dos animais, aí, do hipismo, no caso dos cavalos, houvesse uma regulação para que se definisse este teste é o que vale. Não é como aqui no Brasil, aqui é feito de um jeito, que se tem cientificamente o correto, mas aí lá fora tem um outro tipo de teste que se apura talvez de outra forma, mais exato. A partir do momento que a nossa equinocultura vai sendo aprimorada, vai avançando, o valor dos nossos animais vai aumentando de maneira assustadora. Esse padrão usado na Europa, no primeiro mundo, vai passar obrigatoriamente a ser implementado aqui. Terá que ser no caso, né? Terá que ser aqui. Quando a gente fala em saúde pública, em saúde animal, nós temos que pensar no seguinte, é muito complicado fazer esses testes mais aprimorados de alto custo nos asnos que estão andando nas estradas do Ceará. Então se usa como critério o outro que faz uma separação, né, que é a fixação de complemento. Então deu positivo ali, para esse caso mais simples, esse padrão é válido. Não há necessidade. Agora, quando se fala de um cavalo do jockey, já precisa avançar mais na identificação entendeu? Então a gente não pode sacrificar um animal de alto custo porque nós temos um teste falso positivo, né? Então o padrão europeu, americano, vai ser obrigatoriamente adotado. E esses casos aí que foram positivos vão trazer essa discussão para o nosso meio aqui, obrigatoriamente. Perfeito. Nós já vamos voltar aqui no Arena Esportiva tratando do assunto do hipismo, dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e da doença mormo, né, que é uma doença dos cavalos. Já com a presença do deputado Giulianelli e também do veterinário Rafael Miranda.